PMMA ele não é recomendado hoje como preenchedor, né? Porque ele é um preenchedor permanente e ele tem, ele é um plástico, né? Ele é o polimetil metacrilato. Ele foi muito utilizado no passado quando não se existiam alternativas melhores que foram surgindo ao longo dos anos, como por exemplo o ácido hialurônico. E aí qual é o problema do PMMA? Que inclusive as pessoas acham que ele é proibido pela Anvisa, mas ele não é proibido, tá? Ele não é indicado para regiões, por exemplo, como lábios, para regiões de linhas perto de áreas de movimentação, como ao redor da boca, ao redor dos olhos. Ele é mais indicado para preenchimentos profundos justa-ósseo, tá? Porque depois ele pode também se deslocar e ele tem essa questão dele se integrar ao tecido. E aí acaba, às vezes, posteriormente, depois de muito tempo, ocasionando uma necrose que inicialmente não era um problema. E pacientes que têm PMMA, eles precisam fazer uma ultrassom e um laudo dizendo exatamente aonde o PMMA está no rosto antes de fazer preenchimento com ácido hialurônico. Então a gente precisa exatamente saber em que camada que esse PMMA foi depositado, então a gente precisa ter isso num laudo para saber exatamente onde está, pra gente fugir dele, né? Se ele tá no justa óssea, a gente vai trabalhar só no subcutâneo. Porque se a gente injeta o ácido hialurônico num local que tem PMMA, a gente acaba acordando o sistema imune para aquela molécula que tá ali, né, do PMMA, e ele começa a ter uma inflamação, né, do que tava quietinho ali, e aí pode ter problemas sérios, como necrose também, tá? Então hoje existem alternativas muito melhores. Além disso, o PMMA, né, por ser um preenchedor permanente, ele fica ali no tecido para sempre, né, e ele acaba também deslocando. Então, com o tempo, ele acaba movendo e saindo da posição original em que ele foi injetado e acaba ocorrendo algumas deformidades também. Então, é por isso que não é utilizado mais, assim, é um consenso entre os profissionais de não se utilizar. Porém, ainda existem alguns profissionais que são adeptos, tá? E pode-se trabalhar com PMMA, ele não é proibido pela Anvisa, mas tem muito caso de pessoas fazendo golpes, falcatruas, falando que está implicando ácido hialurônico, aplicando PMMA, porque PMMA é muito barato, então desconfie de preços muito baixos, tá, gente? O ácido hialurônico, só o material dele é muito caro, é por isso que é um procedimento de alto valor. Então desconfie quando vocês estão te oferecendo algo muito barato, tá? É a sua saúde em jogo. Peça sempre para ver o produto, anota a marca e o número de lote para você ter sempre com você, tá bom?